Um catador de material reciclado condenado sem provas. Rafael Braga foi o único detido durante as jornadas de 2013. A Justiça do Rio julga hoje o habeas corpus pedido pela defesa de Rafael Braga, o único manifestante que foi condenado por vandalismo nos protestos de 2013. Precisamos entender o significado dessa prisão e dessa condenação. O quanto de racismo tem, o quanto de seletividade no sistema penitenciário, quantos Rafaéis Bragas se espalham pelo Brasil inteiro num sistema de justiça criminal que é perverso, que é autoritário e que muitas vezes olha para a sociedade brasileira como a Casa Grande olhava para a senzala. A Justiça de Mato Grosso do Sul mandou tirar da cadeia e internar numa clínica psiquiátrica um homem que foi preso por tráfico de drogas e de armas e que é filho de uma desembargadora. Nossa equipe descobriu que depois do escândalo, o acusado foi favorecido novamente. Foi transferido de uma clínica simples em Mato Grosso do Sul para outra que mais parece um hotel de luxo em São Paulo. A lei de drogas estabelece até alguns critérios para fazer essa diferenciação. Hoje, o principal parâmetro é, se não me engano, o artigo 28, no seu parágrafo 2º, que traz as distinções subjetivas do que é o usuário, do que é o traficante, né? O local, a quantidade, a questão social. Embora existam critérios legais, são critérios que, na verdade, acabam fazendo um grande campo de discussão para cada caso. Eu posso ter uma quantidade pequena de drogas localizada, mas por alguém que tem antecedentes criminais no tráfico, alguém que foi visto há pouco passando a droga para outra pessoa num carro que saiu, alguém que tenha jogado parte da droga no mato, em rio, e foi apreendido com pequena quantidade. Então, embora a lei preveja critérios, depende do julgador, no caso concreto, examinar. Essa é uma tarefa que não é muito fácil e não é fácil, sobretudo para o juiz, para fazer essa distinção. Nós sabemos que a lei veio para dar um tratamento mais adequado ao usuário, na distinção com o traficante, e aquele traficante profissional. Ao fim e ao cabo, essa nossa lei de 2006, ela tem, ao invés de contribuir para um tratamento mais suave dessas relações, nós sabemos que ela tem contribuído para o aumento do número de presos. E por que ela tem contribuído? Há um problema estrutural aí, né? As dificuldades começam porque os verbos, tipo de porte para consumo, os 5 verbos, eles se identificam com 5 dos 18 verbos do crime, do tipo do tráfico, do 33, um dos tipos do tráfico. O que é o pequeno traficante? O que é aquele que trafica eventualmente, mas para sustentar o seu vício, que na verdade é um usuário? E o que é puramente o usuário? Trazer consigo que não seja, ou o guardar que não seja para consumo próprio, pode indicar, pelo entendimento majoritário, tráfico, sem ser se eu guardo a droga de um amigo. Não é para eu consumir, também não é para comércio, é para uma outra finalidade. Isso eventualmente vai caracterizar tráfico. Muitos
tem sugerido, e aí a doutrina debate sobre isso, que talvez o ideal fosse fixar uma quantidade, né? Aquilo que se pode, e a legislação mundial trabalha nesse sentido, né? Muitas vezes de adotar ou o porte diário, ou o porte semanal, ou até o porte mensal, né? Dependendo da cultura de uso em cada país. Quando isso não está fixado, nós nos debatemos com a tentativa de fazer a interpretação e nem sempre logramos dar o tratamento adequado. Então essa indistinção, ela começa na própria lei, né? Talvez seja mais interessante a gente examinar o que identifica do que o que distingue. Mas certamente caminharíamos, pelo menos com maior segurança jurídica, se já tivéssemos algum tipo de indicador mais ou menos objetivo, quantitativo, do que se pode portar sem estar a praticar o crime. No dia 12 de janeiro de 2016, a PM, numa operação que fazia na Vila Cruzeiro, encontrou com o Rafael 0,6 grama de maconha e 6 pinos de cocaína, que era um pouquinho mais que 9 gramas de cocaína. Durante o julgamento foram ouvidas 5 testemunhas de acusação e uma de defesa, cujo depoimento, no fim das contas, nem foi levado em conta pelo juiz. O Fantástico teve acesso a novas informações e novas imagens do caso do filho de uma desembargadora preso com 130 quilos de maconha e libertado pouco tempo depois. As câmeras de segurança do presídio em Três Lagoas marcam data e hora. Era 21 de julho, pouco depois da 1 da tarde, quando a desembargadora Tânia Garcia Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, chega acompanhada de um advogado e de um policial civil. Ela traz o habeas corpus para tirar de lá o filho, Breno Fernando Borges, de 37 anos, e levá-lo para uma clínica psiquiátrica. Por enquanto, nós estamos vivendo uma situação bastante subjetiva e muitas vezes temos aí decisões que são contraditórias, não é? Juízes que determinam a prisão por tráfico, nós entendemos que não é o caso de tráfico, que é um caso de uso e, portanto, concedemos ordens, mas há uma certa disputa e, infelizmente, ao discutirmos o caso, não conseguimos fixar um leading case, um precedente. Por isso, o debate no plenário, não é, quanto à ideia de não só descriminalizar, mas dizer, de alguma forma, o que seria o porte adequado. Eu acho que esses critérios, na verdade, eles são ineficientes, né? Só tem um jeito de diferenciar o usuário e o traficante, não é nem criando nem critérios objetivos, nem critérios subjetivos. É realmente a polícia investigando e provando e comprovando que aquela pessoa praticou tal conduta com tal intenção. Não são subjetivos. Isso é tranquilo na jurisprudência. E, volto a dizer, até hoje não há outra saída. Nós temos até alguns modelos em direito comparado que usam somente a droga como critério inicial. Mas a grande maioria dos países não faz isso. A grande maioria dos países verifica exatamente qual é a finalidade da droga. E como nós estamos num exame da consciência da pessoa, tentar descobrir o que ela pensa, se ela queria usar a droga para consumir ou para vender, como qualquer elemento subjetivo, como qualquer discussão da vontade, vai depender da aparência, das circunstâncias. Eu descubro que alguém quer ou não quer matar uma pessoa quando dirige embriagado em excesso de velocidade, pelas circunstâncias. Eu descubro se alguém é traficante ou usuário, ou tento descobrir, pelas circunstâncias. Então, é muito subjetivo, e isso a jurisprudência não deixa dúvida. Os critérios são subjetivos, mas os critérios, volto a dizer, eles são secundários no problema, né? O problema é como a redação dos tipos, a estrutura típica do 28 e do 33 foram feitos. Você pode botar qualquer critério que você quiser, esses ou outros, o problema vai permanecer. O problema é a estrutura típica. A questão das drogas, ela é uma questão central no processo penal brasileiro, no direito penal brasileiro. A gente tem aproximadamente um terço dos presos masculinos são presos em decorrência de condenação por tráfico e aproximadamente 2/3 das presas
das mulheres presas por tráfico. Então isso já dá a dimensão, né, gigantesca desse problema. Porte para consumo, solução, descriminalização, um absurdo que ainda seja crime porte para consumir droga, sobre vários aspectos, do ponto de vista bem singelo, né? Direito penal não há bem jurídico aí em referência, né? O porte para consumo próprio, a autolesão eventualmente, isso não pode ser crime. E em relação ao tráfico, a criminalização do porte para consumo ajuda vamos dizer, a armar o problema, porque à medida em que o problema é econômico, né? As pessoas vão consumir droga, proibido ou não proibido. Então existe uma demanda. Se há demanda, há oferta. Se é proibido, essa oferta vai ser monopolizada ou oligopolizada. Grupos vão brigar para poder vender, traficar essa droga, e cada vez mais cara, porque há uma questão de mercado. Então a gente tem um exército de meninos, né, para vender droga no Brasil, que são os que vão ser presos. Esse 1/3 vão ser os meninos da esquina. Sendo presos, esses meninos não vão influenciar em nada o negócio da droga, vai continuar da mesma forma como sempre teve. Tem outro exército, diversos exércitos aí para tomar o lugar. A gente não tem nenhuma investigação dirigida para atingir e abordar escalões intermediários superiores desse empreendimento. Você não tem grandes traficantes presos, é muito difícil. Todo dia eu tenho pelo menos 20 a 30 habeas corpus tratando de prisão de traficante, de pena de traficante, de tentativa de mudar o enquadramento do tráfico para consumo, ou de tentativa de fazer parecer que, mesmo sendo traficante, não é um traficante que integre a organização criminosa e assim possa ser enquadrado num tipo penal de tráfico privilegiado, que é aquele que faz eventualmente a conduta de tráfico e aí ter uma pena muito menor. Essa discussão do que é tráfico, do que é consumo e da integração ou não a uma organização criminosa, isso é tema de grande quantidade de processos. Eu diria que no STJ, pelo menos uns 50% dos processos são desse tema. Eu sou favorável, não à descriminalização de todas as drogas, mas de algumas. A maconha, a mais evidente. E por uma razão até da experiência do enfrentamento que os países, especialmente da América, têm dado, de repressão completa ao consumo. Nós temos, é claro, exceção, por exemplo, no Uruguai, até aqui vizinho, mas a grande maioria dos países da América fazem a repressão completa. Pelo menos do ponto de vista técnico-jurídico, nós não deveríamos criminalizar. No máximo, devemos ter regras administrativas, infrações consideradas infrações administrativas, e tentarmos, na medida do possível, fazermos com que essas pessoas passem por tratamentos psicológicos, por tratamentos clínicos, em suma, tudo aquilo que for necessário para que, de fato, elas possam sobreviver e viver sem a droga. Mas o posicionamento que eu esbocei, e que já conta com 1 ou 2 votos no plenário, pelo menos no que diz respeito à maconha, que era a matéria de fundo inicial, era no sentido de não tratarmos como crime. Volto a dizer, não se trata de tornar esta atividade puramente lícita. Ela pode ser uma infração administrativa, ela pode exigir tratamentos, inclusive em casos determinados até tratamentos compulsórios. Portanto, o Estado continua a ter um papel importante. O debate que está no Supremo Tribunal Federal só diz respeito à não criminalização, ao não tratamento da conduta como se crime fosse. E é isso que nós estamos discutindo. Então, nessa altura, se o combate às drogas, com toda a ênfase que estamos dando, já há décadas, não reduziu o consumo, só fez aumentar a quantidade de presos que lá acabam tendo contato com outros integrantes de grupo criminoso e aí passando a talvez ser mais perigosos ainda à sociedade, é hora de pensar em alguma mudança. Talvez seja o momento então de pensar em descriminalização
Nenhum país do mundo faz a descriminalização de todas as drogas e em todas as quantidades, então tráfico existe em todos os países, mas é uma esperança de mudança. O Uruguai, que é o vizinho mais próximo, tem argumentos de pessoas contrárias que dizem que aumentou a criminalidade, mas tem argumentos do Estado uruguaio dizendo que não aumentou e que a esperança é de menor risco à sociedade justamente por não levar para a cadeia essas pessoas que estão ainda em início da atividade criminosa e que normalmente são os que estão na ponta do tráfico e que são os que são primeiro presos. Então é algo discutível, mas pessoalmente eu acho que é hora de pensar em alternativas. Não dá mais para continuar fingindo que nós vamos conseguir acabar com o tráfico e prender a todos que estejam envolvidos com essa atividade. É preciso deixar prisão para quem mais precise ser afastado realmente da sociedade, especialmente nessa realidade que temos de cadeias superlotadas, subhumanas. Eu acho que a descriminalização das drogas é uma questão assim, de direito, né, de justiça, pois você tornar alguém criminoso por uma opção dela de trazer uma substância para o seu corpo é incompreensível, né? Hoje, dentro do que a gente conhece de realidade do ser humano, da humanidade. Talvez em algum momento tenha ocorrido interesses econômicos, interesses de controle social que levaram a essa realidade de criminalização do usuário. Mas hoje é insustentável, né? Hoje muita gente consome. A mim me parece que o tratamento como crime traz consequências muito graves e não alcança o objetivo de evitar que as pessoas consumam drogas. Nós temos aí essa guerra às drogas, como se diz, que não leva a resultado efetivo e que muitas vezes tortura, martiriza especialmente o usuário. O tráfico vai muito bem, obrigado, não é? Mas o usuário padece, além do vício, não é? De todas as mazelas decorrentes da criminalização.